Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Bem-vindo, bem-vinda. Está começando o programa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos em uma semana maravilhosa, na semana do Natal. E nós queremos, em nome de todo o departamento educacional da Assembleia de Deus Missão aos Povos, desejar a você e a sua família um Feliz Natal, abençoado, repleto das lembranças de Jesus, de Deus e da sua obra realizada quando veio a este mundo. Nós também queremos expressar o mais profundo desejo de que 2019 seja um ano muito abençoado para você e que o Senhor prospere a sua vida e da sua família em todos os campos. Nós estamos aniversariando também. O programa Escola Bíblica Dominical completa agora um ano de atividade e nós queremos, do fundo do nosso coração, agradecer a você que tem nos acompanhado semanalmente aqui no canal ADMP TV, um canal de bênção para a sua vida. Queremos agradecer ao apoio, às palavras de incentivo, agradecer à equipe que coordena, ao Abner juntamente com sua equipe de edição, ao Rodrigo que gerencia o departamento de comunicação da igreja, ao pastor Álvaro Allen Sanches, nosso líder aqui do Templo Central e do Campo, enfim, a todos vocês que têm nos amparado e nos auxiliado, muito obrigado por esse ano maravilhoso em que passamos juntos e que 2019 traga muito mais de Deus para a nossa vida. E hoje, nesse programa especial, eu tenho a honra de ter ao meu lado a missionária Ângela Fonseca Santos, que, além de missionária, é a minha mãe, que hoje é a nossa convidada do programa Escola Bíblica Dominical. A missionária Ângela é professora de teologia da Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus e também da FATAD, Faculdade Teológica da Assembleia de Deus. É também professora da Escola Bíblica Dominical ali no Campo de Catalão, Goiás. Missionária Ângela, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, Gisrael. Que Deus te abençoe você que está nos acompanhando nesse dia de hoje, que Deus possa te abençoar, que Deus te dê realmente um Natal abençoado e um ano novo muito feliz e que a graça de Deus possa te acompanhar. É um prazer estar aqui com você. Amém. E hoje nós estaremos com a lição de número 13, a humildade e o amor desinteressado. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A lição de número 13 tem como título a humildade e o amor desinteressado. O nosso textuário encontra-se em Lucas, capítulo 14 e versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O nosso texto base abordará duas parábolas centrais em um contexto maravilhoso que encontra-se no capítulo 14 de Lucas, no versículo 7 até o versículo 14. Nós iremos encerrar esse ciclo de estudos das parábolas de Jesus, que eu tenho certeza que edificou a sua vida espiritual, usando duas parábolas com profundos ensinamentos para a nossa vida prática, a nossa vida diária, a humildade e o altruísmo. Tudo isso nós iremos conversar agora com a missionária Ângela Fonseca Santos. E é interessante, né, missionária, que essas parábolas, elas começam desde um contexto. Toda parábola, na verdade, né, ela começa em um contexto. Nós até costumamos dizer que é um texto áureo, é uma epígrafe da teologia, que um texto precisa ter contexto para não virar pretexto para má interpretação ou heresia.
Então, sempre que a gente fala de uma parábola, é importante você professor, você professora, analisar o contexto da parábola. E aí a pergunta que nós queremos fazer é, nesse caso específico das parábolas finais, qual era o contexto histórico, de momento, de lugar que Jesus estava vivendo naquele momento? Jesael, uma das principais regras da hermenêutica é justamente essa. Para você entender o texto, você precisa voltar ao contexto, ou seja, os fatos que antecederam aquele acontecimento. Nesse caso aqui dessa parábola registrada em Lucas, no capítulo 14, nós vamos observar que Jesus estava vivendo na semana que antecedia a sua crucificação. Quando Jesus foi convidado para participar de um banquete na casa desse fariseu, um dos príncipes dos judeus, era um homem muito importante na sua época. E Jesus foi ali naquela casa, naquela residência, atendendo esse convite. E quando Jesus chega ali naquela casa, algo inusitado acontece, porque estava ali um homem hidrópico, um homem doente. Isso não era comum, não era normal. A hidropisia, ela... é retenção de líquido. Retenção de líquido. Exatamente. E não importa o tipo de doença, porque os judeus, eles não convidavam nenhum tipo de pessoa doente, com deformidade física, para participar dos seus banquetes. Eles tinham em vista Levítico capítulo 21, do versículo 17 ao 23, quando ali, nessas referências bíblicas, fala sobre os requisitos para os descendentes de Arão serem separados para o sacerdócio. E pessoas com deformidade física não podiam serem consagrados, separados ao sacerdócio, nem oferecer nenhum tipo de sacrifício. Mas essas pessoas podiam participar do pão. Interessante que na Bíblia Sagrada que diz que eles podiam participar do pão. Eles podiam cear, eles podiam comer com as pessoas ali. E mesmo do pão que era sagrado. Só que em um documento, entre os vários documentos descobertos nos famosos pergaminhos do Mar Morto, entre esses documentos de Qumran, foi encontrado um documento que falava justamente sobre essas referências bíblicas aqui de Levítico. Documento de Qumran. Qumran, que era a região onde foi descoberto esses pergaminhos. Não é o nosso caso agora falar sobre isso, mas entre esses documentos havia um que dizia o seguinte, que esse tipo de pessoa com deformidade física não podia ser convidado para participar de banquete, para comer com as pessoas. Você imagina bem essa situação. Então nós podemos entender, subentende-se aqui nesse texto aqui, que esse homem foi convidado para esse evento, não porque esse príncipe dos judeus era diferente, queria mostrar misericórdia, compaixão para com esse homem. O que eles queriam, na verdade, era aproveitar essa situação para pegar Jesus em uma armadilha, porque era sábado, e Jesus curava ao sábado. Olha só. Só que Jesus aproveita justamente essa situação para falar o seguinte, olha, quando vocês têm um boi, um jumento, um animal, que esse animal cai em um buraco, vocês vão lá e tiram o animal do buraco. Vocês valorizam o animal. Então eu quero falar para vocês o seguinte, é lícito curar esse homem aqui também no sábado? Aí Jesus cura o homem e manda ele ir embora. Ou seja, Jesus estava falando para aquelas pessoas que estavam ali, vocês valorizam mais os seus animais do que uma vida humana. Parece que nós estamos vivendo os dias de hoje, em que as pessoas valorizam muito a vida dos animais, não que eu seja contra alguém valorizar, amar, gostar do seu animal, mas eu quero falar para você que a vida humana é mais importante, ela tem mais valor. Nós podemos contextualizar isso aqui pelo que está acontecendo hoje, em que as pessoas, ao assistir um documentário, alguma coisa sobre o animal, alguém que maltrata um animal, não que a gente esteja apoiando alguém maltratar os animais, não é isso? Mas só que quando fala sobre uma pessoa que foi maltratada, uma pessoa que foi rejeitada, quando fala sobre na fila
nos hospitais, a fila dos doentes, enfermos que estão ali, parece que as pessoas já não se comovem mais com isso. Comove com a situação de um animal abandonado, mas não comove em ver uma criança abandonada. Não comove mais em ver um mendigo dormindo em uma calçada. Ou seja, a inversão dos valores que nós estamos vivendo. Na verdade, esse procedimento dos fariseus na época de Cristo é mais do que nunca atual. Exatamente. É isso aí. Então Jesus cura aquele homem e ele volta para a sua casa. E é nesse contexto, então, irmã, que Jesus narra as parábolas. Então ele cura e na sequência ele narra as parábolas. Exatamente, porque ali naquele ambiente várias pessoas foram convidadas. Não foi só Jesus e seus discípulos que foram convidados. Várias pessoas foram convidadas. E entre essas pessoas convidadas estavam pessoas ricas, estavam pessoas que faziam parte da sociedade da época ali. E Jesus começou a observar que essas pessoas concorriam para sentar à mesa ao lado desse príncipe dos fariseus, desse principal. Quando fala assim que é um dos principais, está falando sobre um dos príncipes dos judeus ali. E era comum na época aquela mesa, uma mesa quadrada, ela tinha a forma de U. Ali na parte central sentava o anfitrião. Do seu lado direito, do seu lado esquerdo, quanto mais próximo ao anfitrião, maior honra era aquelas pessoas, elas eram tidas em maior honra. E essas pessoas, Jesus observou que elas concorriam para sentar ao lado do anfitrião. E Jesus observando isso, interessante, que eles convidaram Jesus para observá-lo, mas foi Jesus que começou a observar o procedimento deles. E observando esse procedimento, Jesus, olhando para esses convidados, ele propõe esta primeira parábola aqui. Muito bom. É importante você, professor, professora, você, aluno que nos acompanha, estar sempre observando a situação histórica, social, temporal, para usufruir e interpretar corretamente as parábolas que Jesus Cristo propôs. Então, missionária Ângela, Jesus propõe duas parábolas, na verdade são três, não é isso? Mas no caso aqui são duas. São duas parábolas. São duas parábolas. As duas primeiras parábolas aqui serão agora estudadas. Isso. E aí, qual é essa primeira parábola e qual a grande lição ou as lições que nós podemos tirar dessa primeira parábola? Nessa primeira parábola aqui, Jesus fala acerca de uma festa de casamento, que era bodas. E ele diz o seguinte: olha, quando você for convidado para uma festa de casamento, não faça isso que vocês estão fazendo aqui, concorrendo para sentar nos primeiros lugares. Porque é próprio da natureza humana a pessoa querer se valorizar, se autovalorizar. É natural da natureza humana a pessoa querer ser reconhecida, a pessoa querer ser honrada. E nesse caso aqui, Jesus começa a falar: olha, então você faz o seguinte, não chega lá e ocupa os primeiros lugares. Porque pode acontecer um fato interessante, você ocupar um lugar que não é seu. E você pode ocupar um lugar que não é seu, e quando o anfitrião chegar e falar para você: olha, vai lá para trás, porque esse lugar aqui não é para você, e você vai ser humilhado. Então é melhor você sentar mais atrás, mesmo que você seja um convidado especial, senta atrás e depois você vai ser convidado para vir para o lugar de honra, para a frente, assim você será honrado. Mas Jesus não estava ensinando ali apenas regras de etiqueta. Esse não era o propósito, não era o objetivo do ensinamento dessa parábola que Jesus propôs. No caso aqui, nós vamos observar que Jesus teve dois objetivos aqui, nesse caso aqui. O primeiro objetivo aqui é que a pessoa deve procurar viver uma vida humilde. E a humildade não é assim um assunto que seja valorizado pelas pessoas hoje, no contexto atual, não é uma virtude valorizada.
Por quê? De acordo com uma citação do pastor Donald Stamps, ele diz que a humildade bíblica subentende-se como a consciência das nossas fraquezas e a decisão de atribuir de imediato todo o crédito a Deus e ao próximo por aquilo que realizamos. Imagina só. Ou seja, essa definição é maravilhosa, né? Então, só para ver se eu entendi, missionária, segundo as palavras ditas agora, a humildade primeiro se refere a eu mesmo reconhecer as minhas falhas. Exatamente. Eu perceber que eu tenho falhas sérias. E segundo, de dar crédito a Deus por qualquer qualidade boa que eu tenha. Exatamente. Qualquer boa obra que eu faça. Ou qualquer conquista que você realizou. Ou seja, nós entendemos que a nossa vida, ela está na total dependência de Deus e atribuir a Ele e ao próximo todas essas conquistas por aquilo que nós realizamos. Então observa bem que isso não é próprio do ser humano. O ser humano, a nossa tendência natural do ser humano é a soberba. É nós darmos um valor muito grande acima daquilo que nós até temos. Nós temos aquele orgulho, aquela prepotência, a altivez. E interessante que hoje, esses defeitos de caráter, hoje eles são vistos como, podemos dizer, uma virtude, com um nome diferente. Essa virtude é chamada de autoestima. A autoestima, na verdade, nada mais é do que isso. É a pessoa dar um valor a si que às vezes ele nem tem. É ele tornar-se arrogante, prepotente, altivo. Enquanto que a humildade é reconhecer as suas fraquezas. É reconhecer os seus erros. É reconhecer os nossos defeitos. Saber que nós não somos tudo isso. Mas se nós conseguimos alguma coisa, é pela graça e pela bondade de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Então é isso que Jesus estava dizendo para eles ali. Que nós precisamos agir com modéstia. Que é interessante que lá em Provérbio diz que a soberba precede a ruína. A soberba, o orgulho, ele precede a ruína. Que é um versículo maravilhoso, né? Exatamente. Muito bem. Dentro desse mesmo contexto, o Senhor tece uma segunda parábola. Após se direcionar aos convidados, que é o foco da primeira parábola, Jesus decide falar diretamente com o anfitrião, não é verdade, irmãos? E na segunda parábola, será que essa escolha de falar ora para o convidado, ora para os convidados, ora para o anfitrião, foi uma coisa aleatória de Jesus, ou havia um significado nisso? E outra coisa, essa segunda parábola, o que era necessariamente? Quando Jesus fala assim, convidar aleijados, era porque você não pode convidar parente, tem que só convidar as pessoas menos favorecidas da sociedade, ou enfim, era só mais uma hipérbole de Cristo, enfim, essa divisão, né, convidado e anfitrião, e essa segunda parábola, qual é o ensinamento que ela nos traz? É interessante porque nessa primeira parábola, quando Jesus ele estava dirigindo aos convidados, ele estava trazendo um ensinamento para todas as pessoas que estavam ali presentes, aos seus discípulos, e como você disse, é um ensinamento temporal. No segundo também, não que ele não seja temporal, mas quando Jesus ele dirige agora ao anfitrião, ele também estava dirigindo aos líderes religiosos da época também. Ou seja, foi de tabela mesmo. Ele Exatamente. Fala com o anfitrião já para atingir os líderes da época. E nessa segunda parábola agora, ele não vai falar sobre uma festa de casamento, mas ele vai falar sobre um banquete, uma ceia. E quando ele fala sobre essa ceia aqui, ele estava dizendo o seguinte: olha, quando vocês vão convidar alguém para um banquete, começa agora de Natal, que as pessoas vão fazer ceia, do final do ano, da passagem de ano, em que as pessoas procuram fazer uma ceia ali, e eles procuram convidar os parentes, os amigos, e muitas vezes, professor Israel, as pessoas procuram convidar alguém que possa lhe beneficiar no futuro.
É verdade. Seja num trabalho, seja até mesmo com cargos eclesiásticos. Vou convidar alguém, mas que na verdade essa pessoa, não que eu esteja agindo com altruísmo, porque eu amo aquela pessoa simplesmente, mas é porque eu tenho um interesse atrás. Que no futuro essa pessoa possa me beneficiar, possa me trazer algum lucro, alguma coisa. Eu possa tirar um proveito disso aí. Então eles convidam pessoas, eles até selecionam pessoas para suas festas, não convida qualquer um. Pessoa que possa lhe retribuir. Mas Jesus está falando o seguinte, olha, quando você for convidar alguém, aí entra a questão do amor altruísta, que é o amor ao próximo. É aquele amor sem interesse. Aí Jesus fala o seguinte, olha, vocês devem convidar os cegos, os aleijados, essas pessoas que são desprezadas pela sociedade, essas que não têm condições de retribuir, são essas pessoas que você deve convidar. Sabe por quê? Quando você age dessa forma, Deus está vendo. E é Ele que vai te retribuir. É Ele que vai te recompensar. E aqui também eu observo muito a questão da justiça social. Nós estamos vivendo em uma época que as pessoas têm agido de forma muito egoísta. Para você ter uma ideia, no Brasil, 95% das riquezas do nosso país, porque quando eu falo em injustiça social, é muito amplo esse assunto, mas eu quero que você observe bem que 95% das riquezas do nosso país está na mão de 5% da população. Veja só a má distribuição das riquezas do país. Enquanto tem um pouquinho que tem muito que não tem nada. Tem muitas pessoas que não têm nada. E às vezes isso não está longe de nós. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha para essas pessoas menos favorecidas. Ame também. Procura essas pessoas, procura ajudá-las. Eles são rejeitados pelos homens, mas eu quero falar uma coisa para você. Deus não os rejeita. Glória a Deus. Deus não é aquela pessoa que exclui, mas Deus é um Deus que abraça. Deus é o Deus de misericórdia. E nós não podemos ser incoerentes com o nosso discurso. Se nós somos cristãos, espera-se que nós venhamos proceder como Cristo procedeu. Que nós venhamos amar como Jesus amou. Jesus nunca desprezou ninguém. Jesus sempre abraçou o aflito, o necessitado. Afinal de contas, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse foi o seu grande objetivo. Ele pregou o evangelho aos pobres, ele curou os enfermos. E ele quer que nós, como cristãos, seus seguidores, venhamos agir da mesma forma. Nós não podemos ser incoerentes. Temos um discurso de amor, nós não podemos falar de amor, não podemos dizer que nós somos cristãos, que nós amamos a Deus, se nós não olhamos para o nosso próximo, para aqueles menos favorecidos. Então, nesse dia de Natal, nessa época, permita que Jesus entre na sua vida. Permita que esse ensino maravilhoso de Jesus possa te alcançar também. Olhe para o aflito. Olha para aquele menos necessitado. Provavelmente ele não vai poder te retribuir, te recompensar. Mas o nosso Pai que está no céu, Ele vai te recompensar. Porque nem um copo de água fria que você der para um dos seus pequeninos, você fica sem galardão. Esse é o nosso Deus. Espera que nós venhamos ser coerentes com o nosso discurso. Amar como Ele amou. E eu posso dizer que para coroar esta fala, nós podemos pensar no nosso último versículo, o texto que diz: e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Deus falou conosco poderosamente através desta lição de hoje. Assim como tem falado, como falou através das demais lições. Nós esperamos que você, professor, você, professora, tenha usufruído o máximo do que foi dito aqui. Eu vou passar a missionária Ângela para que ela faça suas considerações finais,
resumindo o que ela quiser resumir, mas desde já eu quero deixar o nosso profundo agradecimento em nome da Assembleia de Deus Missão aos Povos e ao Departamento de Comunicação e de Educação da Igreja pela sua presença conosco. Missionária Ângela, com certeza abrilhantou e enriqueceu a nossa aula. Eu quero apenas completar nessas considerações finais com alguns versículos bíblicos que está registrado em Filipenses no capítulo 2, que diz assim: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Foi um prazer poder estar aqui com você. E com você também, irmão de Israel. Amém. E o programa Escola Bíblica Dominical vai chegando ao final. E antes de encerrar, eu quero fazer um convite a você, na verdade. Nós queremos convidá-lo para você se inscrever aqui no canal ADMP TV. Se você já é um inscrito, verifique se o sininho de notificação está ativado. Ativando o sininho de notificação, você fica por dentro de todas as novidades que acontecem aqui em nosso canal, esse canal que tem sido fonte de bênçãos e enriquecimento espiritual para a sua vida. Se você gostou, se você curtiu, deixa o seu like, clique esse joinha aí, que está te convidando. Divulgue, compartilhe a palavra do Senhor, seja um missionário. Nós iremos encerrar com uma oração e nós vamos pedir à missionária Ângela que faça essa oração para encerrar o nosso programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo Jesus te prospere sempre mais. Maravilhoso Deus, soberano Pai que estás nos céus, é em nome de Jesus que nós oramos, que o Senhor nos ensine a ser humilde, porque o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que o Senhor nos ensine a amar o nosso próximo como o Senhor nos amou. Amém. Amém.